Vocês estão bem? Podeis assentar, por gentileza? Eu quero agradecer a Deus por este momento, onde podemos celebrar a Ele na beleza de sua santidade. Quero fazer aqui menção e os agradecimentos ao Felipe, obrigado pelo convite, Deus abençoe. Pastor, nosso querido pastor presidente, que Deus abençoe, uma honra reencontrá-lo, Deus abençoe a sua vida, é um privilégio estar aqui. Faço menção do meu irmão Caleb, Gediel, Dani, Deus abençoe a todos vocês. E também fico muito feliz em estar aqui conosco, a família Unijopa. Eu vou até apresentá-los, tá, pastor? A família Unijopa, num dos momentos mais complexos da minha vida, eu fui tratado pelo meu terapeuta espiritual, Moacir Bernardo, Deus abençoe. Fica de pé, Moacir, para todos conhecê-lo, é o padrinho, nós o conhecemos como padrinho, ele é tímido. Também a psicanalista, pregadora Alessandra Fernandes, esses dois são os líderes do maior acampamento do interior de São Paulo, Unijopa, a qual eu tive o privilégio de fazer parte ano passado, e esse ano estou de novo, e agora faço parte da família Alegria, família Unijopa. E Unijopa, por gentileza, se coloca de pé. Aleluia! Esta é só um pedaço da família Unijopa. Que Deus abençoe vocês, meu advogado, Juninho, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu falei que eu tinha que ganhar o coração dele, tem que amaciar o coração dele. Deus abençoe. Quantos podem adorar a Deus pela vida da família Unijopa? Já estão, obrigado, gente, obrigado, que bênção, que bênção. 1 Reis, capítulo de número 18, vou ler apenas alguns versículos. Versículo de número 30. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez uma valeta em redor do altar, segundo a larguras de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse-lhe ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda a valeta encheu de água. Pois bem, queridos, pouco nós sabemos sobre a vida do profeta Elias. Mas, quando o profeta Elias se apresenta no cenário de Acabe, ele apresenta-se em um cenário completamente devastado espiritualmente, socialmente e moralmente. Acabe, ele é o 7º rei de Israel, faz parte da dinastia de seu pai, chamado dinastia Onriana, que perdurou por aproximadamente 40 anos. E a Bíblia Sagrada faz menção de dizer que Acabe foi o mais vil e o mais perverso rei de Israel. Tendo em vista que casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, sacerdotisa de Astarte e também de Melcarte, e fez com que Samaria se prostrasse diante destes deuses. Para que você consiga compreender a adoração que era feita, segundo a mitologia
da Mesopotâmia e Persa. Baal era filho de Dagom, deus das sementeiras, e nascia por vezes na primavera, depois de morrer no outono, representando o ciclo da fertilidade. E era-lhes oferecido, por isso, todo o primeiro fruto. E em Canaã, ele era venerado como o Deus do trovão, ou então o Deus do fogo. Quando Israel faz isso, Israel está quebrando os princípios. E quais são os princípios que Israel está quebrando? O livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo de número 2, vai dizer que toda a terra pertence ao Senhor Deus. Portanto, todo o primeiro fruto deveria ser ofertado ao Senhor Deus, dado ao Senhor Deus como forma de culto. O culto para estes deuses, tanto para Baal, Melcarte, Astarte ou Estar, eram cultos que tinham alto flagelo, também tinha ações sexuais depravadas, e levava o povo à má conduta e se afastavam de Deus. Quando Elias se apresentou no cenário, Elias disse: segundo a minha palavra, não choverá na terra. Essa expressão não demonstra a grandeza do profeta, mas a pequenez de Baal. Sendo Elias homem, carne, osso, pecador, cheio de erros e falhas e medos, ele estava dizendo: Baal é tão pequeno, mas tão pequeno que, segundo a minha palavra, esse Deus que vocês dizem ser, o Deus das primícias, o Deus da prosperidade, o Deus de fogo e do trovão, não impedirá de forma alguma que venha cessar-se a chuva baseada em minha palavra. Fazendo assim, a crise se instaurou em Israel. A crise era tão grande que fome, pestilência, miséria tomaram conta de todo o lugar. Agora, Elias foi procurado por todos os lugares, tanto como aquele que vai solucionar o problema, como o causador do problema. Mas enquanto isso, Elias vai para o ribeiro do Querite, a mando de Deus. E o texto bíblico vai dizer que ele era alimentado pelos corvos e bebia da água do ribeiro. Aqui eu aprendo uma lição extraordinária. No dia 15 de maio de 2011, 4 jovens, chamados Guilherme, Patrick, Felipe e Eduardo, fundaram um dos maiores grupos chamado iFood. E eles passaram a entregar esses alimentos em casa através do aplicativo. Todos diziam que este era um dos maiores empreendimentos de toda a história. Mas me chama a atenção uma coisa. Alguns filósofos dizem que nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se... Compreenda que se eles estavam achando que eles eram os primeiros a inventar esse sistema, se enganaram. Eles copiaram. Copiaram de quem? De Deus. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Deus, antes mesmo de ter iFood, mandava de manhã, tarde e noite, comida para Elias. Elias era sustentado pelos corvos. Ele olhava para o céu e dizia: Senhor, estou com fome. Vinha o corvo. À tarde, tinha corvo para comer. Carne, água. Comia e descansava no ribeiro de Querite. Agora, observe algo que é interessante. A Bíblia Sagrada vai dizer que o ribeiro se secou. Isso está falando sobre algo natural. Mas não diz que os corvos pararam de mandar alimento. O que secou foi o natural. O espiritual continuou sendo enviado. E é algo que você precisa compreender para a sua vida. Na terra tudo pode cessar, o céu continua enviando. Na terra pode tudo faltar, o céu continua enviando. Na terra pode tudo acabar, o céu continua enviando. Para finalizar, você conhece bem a história da aproximação, quando Elias vai ver novamente Acabe, quando se encontra com Obadias, que cuidava dos profetas que estavam escondidos, que não se dobraram a adoração para Baal. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai dizer para Obadias: Obadias, avisa Acabe que vai chover, mas também avisa ele para se encontrar comigo no monte do Senhor. Quando eles vão para o monte do Senhor,
se encontra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, são 850, que estes eram alimentados por Jezabel. Esses que são alimentados por Jezabel, a expressão quer dizer que eles eram sustentados, só se assentaram na mesa de Jezabel para ser sustentados por Jezabel. Se você observar a Bíblia Sagrada, vai dizer que existia uma vinha do lado do palácio de Acabe, e era de Nabote. Nabote queria comprar essa vinha. Toda a região em volta da casa de Acabe já havia se tornado poste ídolo, ou seja, era uma ação de culto para Astarte ou Melcarte, a esposa de Baal, segundo a mitologia persa. Todos que estavam assentados à mesa, a grande maioria eram de pessoas que venderam as suas herdades para não passar necessidade. Mas Nabote disse: eu posso passar necessidade, mas a herança de papai eu não vendo. Portanto, os que estão assentados à mesa de Jezabel são os que venderam da sua herança. Todos eles subiram ao monte e existem 2 altares no monte. Diga comigo, 2 altares no monte. O primeiro altar é o altar de Baal, e o segundo altar é um altar que já foi descartado, esquecido, e não estava sendo mais usado, que era o Deus desconhecido. Neste ambiente, Elias vai dizer da seguinte forma: até quando cocheareis em 2 pensamentos? A expressão cochear quer dizer apoiado sob muletas. Ele estava dizendo: até quando vocês caminharão apoiado em muletas? Se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal. Ele estava dizendo mais ou menos assim: até quando vocês andarão, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal? Quando Baal morre, eles corriam para os pés de Deus. Mas quando Baal ressurgia no outono para a primavera, corriam para os pés de Baal. Ele estava dizendo: não dá para adorar 2 senhores, ou se adora a Deus ou se adora a Baal, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas agora observe a proposta que ele vai colocar. O Deus que responder, não, a Bíblia não diz o Deus que responder com fogo. A Bíblia diz o Deus que enviar, ou o Deus que responder por fogo. Compreenda que a expressão com quer dizer uma preposição de acompanhamento. Por exemplo, eu estou acompanhado da mulher mais linda do mundo, que é a Rauandra. Agora, isto é uma preposição de acompanhamento. A expressão por efetua-se a ação de essência ou ser. Ele estava dizendo: o Deus que é fogo, se ele acender o altar, então este vai ser Deus. Compreenda que Deus é a própria essência do fogo. Ele é fogo. Se você observar na Bíblia Sagrada, vai dizer que pegaram 3 jovens, colocaram ele na fornalha, porque não adoraram ao Deus da Babilônia. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que um 4º homem passeava, caminhava no meio do fogo. Ele está habituado ao ambiente, porque ele é o próprio fogo. Mas se isso não te faz contente, a Bíblia Sagrada também vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro e viu uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Se aproximou ele para ver esta grande visão, e quando se aproximou para ver esta grande visão, a voz bradou do meio do fogo. Era o próprio Deus dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Se isso não te faz contente, Moisés disse: Senhor, se não fores comigo, então não nos faça subir. Então o Senhor Deus enviou de dia uma nuvem, mas durante a noite o próprio Deus caminhava com ele numa coluna de fogo. Eu sou o próprio fogo. A Bíblia Sagrada também vai descrever no livro de Gênesis que depois que tirou todos eles do jardim, um fogo consumidor protegia o jardim para que ninguém entrasse. Teu Deus não é acompanhado do fogo. Teu Deus é o próprio fogo. Teu Deus não parece com fogo. Teu Deus é fogo. 5 minutos e eu encerro. A Bíblia Sagrada vai dizer que, primeiramente, sacrificou-se os profetas de Baal, desde a manhã até a tarde.
E o findar da tarde é quase às 18 horas. O sacrifício de Elias seria só apresentado à noite. E o sacrifício da noite é um sacrifício de adoração, e não de petilência, não de petição. Não. O texto vai dizer que clamaram. De manhã, à tarde, gritaram, se açoitaram. Algumas expressões estão dizendo que eles saltavam sobre o altar. Mas a expressão saltar sobre o altar quer dizer que eles dançavam em volta do altar. Só que compreenda que esta maneira, diante do altar, de dançar, ou rodopiar, manquetolando ou mancando, não é original do norte, dos profetas de Baal. É do sul, dos que celebram a Deus. Como assim? A Bíblia Sagrada vai dizer: Miriam pegou o pandeiro e dançava depois que atravessou as águas. Saltava. Davi, depois que pegou a arca, ia diante da arca, rodopiando e mancando. Rodopiando e mancando. Rodopiando e mancando. Aí eles pensaram da seguinte forma: se lá no sul dá certo, no norte também vai dar. Adoraram a Baal, imitando a adoração para Deus. E vou falar, preciso falar, preciso. Tem muita gente que pensa que está adorando a Deus, mas está adorando a Baal. Israel, mas canta falando o nome de Deus, mas não é para Deus. Prega falando o nome de Deus, mas não é para Deus. Porque aonde tem Deus, a palavra é manifestada. Aonde tem Deus, Deus é o centro. Aonde tem Deus, Deus é a prioridade. Aonde tem Deus, a essência é presente. Eu não vim falar de mim, eu vim falar dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Encerro, 3 minutos, vou encerrar e vou lhe dizer o que aconteceu. Elias vai dizer da seguinte forma: chame mais alto. Quem sabe está dormindo, viajando, descansando, é um Deus. Nada aconteceu. Mas aí chegou a vez de Elias. O texto vai dizer que ele reparou o altar que estava em ruínas, porque há muito tempo não era usado. No mesmo ambiente, 2 altares. Tem gente no mesmo ambiente adorando Deus diferente. Porque o altar é outro. 2 minutos. Eu encerro. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: então, reparou o altar que estava quebrado. Pediu 21 litros de água e disse: joga, mas está em crise, joga no altar. Mas está na seca, joga para o altar. Porque até agora vocês não deram o que lhes falta, deram o que sobra. Então põe o que falta. E o que é que falta? A minha renúncia, as minhas vaidades. Eu não quero mais, Senhor. Pega tudo isso que não me serve, mas eu lhe dou tudo o que eu preciso. Então, a Bíblia diz que o altar se encharcou. A água passou na valeta, e a água passando na valeta quer dizer cicatrização dos pecados de Israel. E aí? Simples, rápido, fácil, e eu encerro. 1 minuto. O texto vai dizer, versículo de número 36, da seguinte forma: e sucedeu, pois que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz, e todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me.
Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, fogo do... Eu disse logo no começo que Deus não acompanha o fogo, mas Deus é o próprio. Mais uma vez, eu disse lá no começo que Deus não acompanha o fogo, Deus é o próprio. Então deixa eu responder isso daqui. Se Deus é o próprio fogo, quem é que veio pro culto de Elias? Ele disse da seguinte forma: tá acontecendo um culto lá no monte em que me esqueceram, então eu vou descer. Desceu. E eu profetizo que o Deus de Elias, que é fogo, desça sobre a